Olá, boa noite, terceiros. Estou aqui gravando esta aula para vocês, que na verdade é uma sequência de cargas elétricas. Só que no primeiro momento estudamos eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso. Mais ou menos em repouso, né? Porque elas estão girando em torno do átomo. Na verdade, elas estão girando e desloca de um átomo para outro. Mas a eletrodinâmica vai estudar o movimento das cargas elétricas de forma ordenada. É o que se chama corrente elétrica. Na maioria dos livros, esse capítulo não segue bem uma sequência. No livro anterior de vocês, este capítulo relativo à corrente elétrica, ele vinha no capítulo 8. Nesse livro atual de vocês, esse conteúdo, este capítulo está no 3. E o mais antigo está no 2. E eu sigo o mais antigo, quando eu cheguei aqui no colégio. Saía de eletrostática e ia diretamente para a eletrodinâmica, que é o estudo da corrente elétrica. Eu sempre sigo essa ordem aí, não importa onde ele vai estar no livro, a ordem que ele vai estar. Se trocar de livro esse ano, no próximo ano ele vir para o capítulo 5, eu vou seguir essa ordem, sair do 1, que é a eletrostática, e ir para a eletrodinâmica 5. Até mesmo porque eletrodinâmica é um conteúdo que cai bastante no Enem. Alguns vestibulares, sim, mas o Enem com certeza tem muitas questões relativas ou que precisa, tem como pré-requisito a eletrodinâmica. Então tá aí, eletrodinâmica. O que é? É o estudo das cargas elétricas em movimento ordenado. Para falar em eletrodinâmica, não podemos deixar de falar de uma partícula muito especial, o átomo, que forma tudo o que existe no universo, no sentido de ser matéria. Tudo que é matéria contém átomos. O átomo ele é formado por um núcleo, e no núcleo contém partículas que são positivas e partículas que não têm carga nenhuma, são neutras. O nome é neutro. E as partículas que são positivas são os prótons. E em volta deste átomo, nós temos outras partículas bem menor do que o próton. Em termos de massa, ela chega a ser quase 2.000 vezes menor. São os elétrons. E esses estão girando, orbitando essa região em torno do núcleo, conhecida então como eletrosfera. Esse assunto vocês já viram lá em química, nos modelos atômicos, que é um modelo atômico de Rutherford. Bom, continuando então, pessoal, com cargas elétricas. As cargas elétricas têm determinadas propriedades, e essas propriedades são propriedades de atração ou repulsão entre os prótons e os elétrons. Vimos já isso lá em eletrostáticas. Elementos neutros sem carga, nada acontece. Observamos aqui que se dois corpos estão neutros, aproximar um do outro do jeito que está, não ocorre nem a atração nem a repulsão. No entanto, se tivermos cargas iguais, como esses dois potes aqui mostrando que eles têm cargas de mesmos sinais, por exemplo, positivo e positivo, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte: haverá uma separação, uma repulsão entre eles, como foi mostrado aqui. Na verdade, eu falei positivo, mas era negativo. Mas não importa, sinais iguais se repelem e sinais diferentes se atraem. Bom, agora nós temos este pote aqui cheio de cargas positivas e o de cá cheio de cargas negativas. Obviamente, entre esses dois potes aqui haverá uma atração, já que eles estão carregados com cargas de sinais contrários. Então, como vocês estão vendo aqui, a carga elementar, você já conhece, ela tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É a menor carga.
E o sinal que vem na frente do coeficiente 1,6 pode ser negativo ou positivo. Se for um elétron, é negativo. Se for um próton, este valor é positivo. Veja bem, 1,6 vezes 10 a menos 19. Continuando. Então está aqui, ó. Próton, o sinal seria positivo. Elétron, o sinal seria negativo. Bem, pessoal, a fórmula que eu estou mostrando aqui, ou melhor, que vai aparecer aqui ainda, vocês já conhecem, é a que determina a quantidade de carga de um corpo. Q, onde Q aqui representa a quantidade de carga de um corpo. Carga em excesso, como já vimos anteriormente, ela é igual a N. Esse N é um número natural, ou seja, ele não pode ser negativo e tem que ser inteiro. Vezes E, onde E corresponde à carga elementar, cujo valor é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isso vai dar a carga de um corpo que não está neutro, porque quando ele está neutro, a quantidade de cargas positivas são exatamente igual à quantidade de cargas negativas. Bom, você já conhece bem esta fórmula aqui. Lembre-se que eu falei que isso aqui é um valor que não é... Na verdade, que esse valor aqui é quantizado. O que significa quantizado? Ele sempre é múltiplo de um determinado valor. Múltiplo de qual valor? De E, de 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas essa aula aqui, vocês já viram todos esses slides aqui no que eu falei anteriormente. Mas é preciso falar novamente para vocês entenderem o que vamos falar mais adiante. Bom, prosseguindo então. N é o número de prótons ou elétrons. E como eu falei, o número de prótons e elétrons é como se fosse um número de laranja, de tomates, ou seja, é um número positivo e inteiro, não quebrado, como 1,5, 2,5. A gente falou aqui, esse N tem que ser um número inteiro e positivo. Bom, veja o movimento desordenado dos elétrons aqui, neste condutor. Nós temos aqui o terminal, ou a extremidade A e a extremidade B. E os elétrons estão se movimentando de forma caótica, de forma desordenada. Ele não segue uma ordem, certo? Tem uns indo para a esquerda, outros indo para a direita, ou seja, no sentido do polo B, não estão ordenados. Isso acontece quando a diferença de potencial entre o polo A e o polo B, no caso dessas extremidades aqui, é igual a zero. Poderia ter 1 milhão de volts aqui em A. Se em B também é 1 milhão de volts, não há diferença de potencial, ou melhor dizendo, a diferença de potencial é zero. Não há diferença entre o ponto A e B. Então, eles não irão se movimentar nem em direção a A, nem em direção a B. Então, se movimenta de forma caótica, não constituindo isso aqui uma corrente elétrica. Bom, a definição precisa de corrente elétrica é essa. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Mas para isso ocorrer, como foi dito antes, é preciso ter uma diferença de potencial. Aí está. Deve existir uma diferença de potencial conhecida como DDP. Grave bem essa sigla aqui, DDP, diferença de potencial, que é medida em volts. O pessoal chama essa DDP também de voltagem ou tensão elétrica. Se for aplicada uma diferença de potencial, cria-se-á então polos entre as extremidades do condutor. Como há polos, geralmente um positivo e um negativo, mas não necessariamente dessa forma. Pode ser ambos positivo ou ambos negativo, contanto que eles sejam um maior do que o outro. Veja bem aqui, nessa animação, nós temos aqui dois condutores, um de menor seção transversal, o de cima, e o de baixo, um com uma seção transversal maior. A área da seção transversal é maior no de baixo. Ou seja, ele é mais grosso, ele é mais espesso. Mas, em ambos os casos, nós temos o quê?
nós temos uma diferença de potencial, temos polos. Na direita nós temos polo positivo e à esquerda um polo negativo. E os elétrons, por terem cargas negativas, se encaminham em direção ao polo positivo. Uma corrente real, quero deixar claro aqui, é formada por elétrons. Então, o sentido da corrente real sempre é do sentido negativo para o sentido positivo. Já uma corrente que é dita convencional e é muito utilizada, o sentido seria do positivo para o negativo, e ela seria formada por cargas positivas, ou seja, por prótons. Só que esta corrente não existe. Embora uma corrente negativa com a mesma intensidade e uma positiva provocariam os mesmos efeitos, o que se tem de real é isso. São elétrons saindo do polo negativo e indo em direção ao polo positivo. Se fossem os prótons se movimentando, saindo do núcleo dos átomos, o que ia ocorrer? Um elemento deixaria de ser ele para ser um outro elemento. Vamos imaginar o ferro, cujo número atômico é 26. Ou seja, tem 26 prótons no núcleo. Se um próton sair do núcleo, for possível tirar um próton do núcleo do ferro, não deixa de ser ferro, já não é mais o elemento ferro. Vai passar a ser o manganês, que o número atômico é 25. Então, não são prótons que se movimentam. Mas os livros, por razões históricas, adotam o sentido convencional, como se fosse prótons saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo. O efeito é o mesmo, mas, na verdade, o movimento é de elétrons. Fique bem claro isso. E aqui, nós temos uma seguinte situação, um circuito muito simples. Uma lâmpada, uma bateria, a pilha dessas comum alcalina e uma simulação de uma corrente. Só que essa simulação de uma corrente aqui é uma corrente no sentido convencional. Observe que isso aqui é o polo positivo. Então, esses prótons estão se movimentando e acendendo a lâmpada. Isso é o sentido convencional. O sentido real seria o contrário, no sentido horário. Ou seja, os elétrons saindo aqui do polo negativo e passando pela lâmpada, acendendo-a e voltando para o polo positivo. Porque elétrons saem do polo negativo, são expulsos pelo polo negativo, já que eles têm a mesma carga do polo, e caminham em direção a um polo que tem a carga oposta a ele, ou seja, o polo positivo. Mas o que está representado aqui é o sentido convencional. Mas tanto faz, ou sentido convencional ou real, o efeito seria o mesmo, embora o sentido convencional não exista na prática, né? Existe teoricamente nos livros didáticos. Bom, como foi dito antes, para haver uma corrente elétrica é fundamental haver uma diferença de potencial. E vamos fazer uma analogia aqui agora com o movimento hidráulico, ou seja, o movimento de um líquido, água, qualquer coisa. Nesse esquema aqui que está representado, tem um registro, ou seja, uma torneira que impede que o líquido que está do lado esquerdo passe para o lado direito. Bom, e tem então uma diferença de nível de água se compararmos os dois recipientes, do lado esquerdo e do lado direito. Como há essa diferença de nível, haverá um movimento hidráulico quando for aberta essa torneira. Então vamos abrir a torneira e ver o que ocorre. Está aí o registro e vamos abrir. Ao abrir, observa-se então que a água escorreu, já que havia uma diferença de nível, ela saiu do nível mais alto em direção ao nível mais baixo, até os níveis se igualarem. Quando os níveis se igualarem, tanto do lado esquerdo como direito, não há mais movimento. A diferença de nível aqui é zero, não há diferença de nível. Portanto, também não há mais o movimento hidráulico, o movimento do líquido aí. Muito semelhante com o circuito elétrico. Só há movimento de cargas elétricas quando há uma diferença de potencial. E quando não há essa diferença de potencial, é preciso forçar, criar essa diferença de potencial, para que haja o movimento das cargas elétricas, mais precisamente
dos elétrons. Se fizermos uma comparação com o movimento hidráulico, também essa forçação de barra para movimentar os elétrons seria comum se você tivesse água no térreo e você querer jogar água para o terceiro andar. Bom, há uma diferença de nível, mas a água não sobe sozinha, espontaneamente do andar de baixo, do térreo, por exemplo, para o terceiro andar. É preciso ter uma bomba para forçar essa água a subir para um nível mais alto. O mesmo podemos falar da pilha, faz essa função aí. Ela funciona como uma bomba, forçando os elétrons a sair de um determinado nível para outro. Isso requer energia. Ela fornece energia. Assim como uma bomba fornece energia à água para ela subir para o terceiro andar. A pilha vai fornecer energia para os elétrons saírem de um polo para outro e circularem por um determinado circuito elétrico. Veja bem que agora já não há mais diferença de nível. Então cessa-se então o movimento hidráulico. Assim também, se não haver diferença de nível, não há movimento de cargas elétricas. Cálculo da corrente elétrica. Para se calcular a corrente elétrica, temos a seguinte fórmula. Bom, mas antes da fórmula, apareceu essa figura aqui que está mostrando, então, os elétrons se movimentando do ponto B em direção ao ponto A. Daí podemos deduzir que o ponto A tem maior potencial do que o ponto B, já que cargas negativas saem sempre do menor potencial em direção ao maior potencial. Ou, de forma genérica, poderíamos dizer o seguinte, que as cargas elétricas se movimentam do polo negativo em direção ao polo positivo, ou seja, A seria negativo, desculpe, B seria negativo e A seria positivo, porque A está atraindo as cargas elétricas, que são negativas, esses elétrons. Sim, e a fórmula da corrente elétrica é essa, mais uma fórmula para vocês. I, normalmente representada a corrente elétrica com I minúsculo, é igual a Q, onde Q corresponde à quantidade de carga que passa por um determinado ponto, uma determinada seção, em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, vamos supor o seguinte, que passou 10 coulombs de elétrons, de cargas elétricas em 5 segundos. Qual seria a corrente elétrica? A corrente elétrica seria I igual. Qual foi a quantidade de cargas que eu falei? A quantidade de cargas que eu falei foi 10 um momentinho. Foram 10 coulomb. Desculpa aí a letra aí, viu? 10 coulombs. E isso passou essa quantidade de cargas em quanto tempo? Em 5 segundos. Então, qual é o resultado que isso vai dar? Bom, em cargas elétricas vai ser 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 2 o quê? Coulombs por cada segundo. Barrinha por segundo. Ou melhor, atualmente, eu digo desde o início dos anos 60, não representa mais coulomb por segundo. Coulomb por segundo passou a ser chamado de ampere e é representado com A maiúsculo. C barra S passou a ser chamado de ampere, em homenagem a um grande cientista francês que estudou muito esse fenômeno no século XVIII.
Então, passou a ser representado assim, ó. Ou seja, coulomb por segundo é a mesma coisa de ampere. Por enquanto é só. Na próxima aula eu vou concluir essa parte aqui com vocês e vou aplicar inicialmente um questionário com quase nenhum cálculo, poucos cálculos. Vou seguir um modelo que alguns colegas estão seguindo, como o Vito, que é o questionário do Google. E vocês vão responder esse questionário. Vou atribuir uma nota, mas não vai ser uma nota fictícia, só é para ver como é que vocês estão. Futuramente penso em uma atividade avaliativa. Obrigado. Bons estudos também para vocês aí nessa quarentena.